fato interessante sobre a Estátua da Liberdade. De 1886 a 1902, esse símbolo icônico não apenas representou a liberdade, mas também teve um papel importante como farol federal. Imagine a Senhora Liberdade segurando a tocha alta, guiando os navios para um porto seguro em Nova York. Naquela época, sua chama iluminava as águas escuras, ajudando os marinheiros a se orientarem em passagens difíceis. Essa função única da estátua aumentou seu significado, unindo esperança e orientação para os viajantes que chegavam à América. Muitos a viam como um monumento que simbolizava liberdade e oportunidades, mas também era uma ferramenta prática que ajudava os navios a encontrar o caminho em um dos portos mais movimentados do mundo. Quando os navios se aproximavam, eram recebidos pela luz acolhedora de sua tocha, que não apenas iluminava o caminho, mas também simbolizava um novo começo para inúmeros imigrantes. É incrível perceber que um símbolo de esperança também desempenhou um papel tão prático na segurança no mar. O que realmente define os filmes mais caros de Hollywood? O filme Cleópatra, de 1963, com Elizabeth Taylor no papel principal, é considerado um dos mais caros da história, com custos de produção de impressionantes 44 milhões de dólares. Ajustando pela inflação, esse valor hoje chega a cerca de 300 milhões de dólares. Por que um custo tão alto? O filme é famoso por seus cenários luxuosos e trajes extravagantes, criados para transmitir a grandiosidade do Egito antigo. Eles não apenas impressionaram o público, mas também estabeleceram novos padrões de luxo no cinema. No entanto, a trajetória de Cleópatra não foi fácil. Os atrasos na produção e as dificuldades se tornaram quase tão lendários quanto o próprio filme. Assim, Cleópatra continua sendo um exemplo fascinante na história de Hollywood, abordando as ambições, a arte e os riscos envolvidos na criação de um blockbuster. O que você acha que faz um filme valer tanto investimento? E se eu te contar sobre o manuscrito Voynich? Este livro misterioso é como um quebra-cabeça que ninguém conseguiu resolver por séculos. Datado do início do século XV, contém estranhas ilustrações botânicas e uma língua desconhecida que confunde cientistas, linguistas e criptógrafos. O manuscrito Voynich está repleto de desenhos coloridos e complexos de plantas que parecem não existir na natureza, o que o torna ainda mais enigmático. Alguns acreditam que é uma elaborada farsa, enquanto outros pensam que pode conter conhecimentos perdidos sobre ervas medicinais. Apesar das inúmeras tentativas de decifrar seu texto, ele continua incompreensível, despertando o interesse de todos que o encontram. Com o tempo, surgiram várias teorias, sugerindo que pode ser uma língua secreta, ou até mesmo uma escrita alienígena. Quais segredos ocultos esta misteriosa obra guarda? E será que alguém algum dia conseguirá desvendar seus mistérios? Você pode se surpreender. Apelidos brilhantes dos estados. Califórnia e Nevada se destacam como os únicos dois estados no SWACO, conhecidos por seus apelidos marcantes, que estão diretamente ligados à sua rica história de mineração. A Califórnia é frequentemente chamada de Estado Dourado, em referência à Grande Corrida do Ouro no meio do século XIX. Esse evento não apenas mudou a população da Califórnia, mas também sua economia, já que muitos buscadores de fortuna se mudaram para o estado em busca de riqueza. Por outro lado, Nevada é conhecida como Estado Prateado, refletindo sua própria busca por prata, que ajudou a moldar sua identidade. No meio do século XIX, a mineração de prata trouxe prosperidade a cidades como Virginia City. Esses apelidos memoráveis não são apenas nomes interessantes, eles simbolizam um passado importante que deixou uma marca indelével em ambos os estados. Não é surpreendente como um simples apelido pode contar uma história tão poderosa sobre o passado de um lugar. Você já se perguntou quanto custa uma vaca? Em um leilão surpreendente, uma vaca da raça holandesa foi vendida por incríveis $1.300.000. Essa venda recorde destaca não apenas o valor impressionante do gado, mas também a importância da genética na pecuária. A vaca, conhecida por sua excepcional produção de leite, se tornou uma oportunidade de ouro para o comprador. Um investimento que pode resultar na criação de um rebanho de futuros campeões. Leilões de gado frequentemente têm uma competição acirrada, especialmente por raças raras e animais de alta qualidade, tornando as vendas recordes um espetáculo emocionante. Vacas geneticamente superiores podem gerar descendentes que também terão alta produção de leite ou outras características desejáveis, aumentando seu valor.
Essa venda não apenas quebrou recordes, ela chamou a atenção da comunidade agrícola e gerou discussões sobre a economia da pecuária. Quem poderia imaginar que uma vaca poderia ser um ativo tão valioso? Porque a fé ajuda a se sentir melhor. O efeito placebo revela uma verdade surpreendente. Nossa mente pode influenciar muito o corpo. Quando as pessoas acreditam que um tratamento vai funcionar, seu cérebro pode provocar mudanças reais e positivas na fisiologia. Por exemplo, imagine uma pessoa tomando um comprimido de açúcar, pensando que é um remédio. Se ela acredita de verdade que isso vai ajudar, pode sentir redução da dor ou melhora do humor, mesmo que o comprimido não tenha propriedades medicinais. Essa conexão entre mente e corpo mostra o poder das nossas ideias e crenças. Pesquisas indicam que quando os pacientes estão cheios de esperança e confiança, seus corpos podem reagir de maneira a melhorar a saúde geral. Esse efeito não se limita ao bem-estar, pode levar à redução de sintomas e até à cura em alguns casos. Então, da próxima vez que você ouvir sobre alguém que se sentiu melhor por acreditar em um tratamento, lembre-se de que isso é mais do que apenas na cabeça deles. É um fenômeno real e comprovado pela ciência. Você sabia que o Chihuahua do Taco Bell tem voz? Carlos Alazraq deu vida a esse personagem icônico nos anos 90, e sua atuação fez do Chihuahua um favorito da publicidade. Com o famoso slogan "Eu quero Taco Bell", o personagem rapidamente se tornou um símbolo da marca, trazendo alegria e risadas para fãs em todo lugar. A personalidade brincalhona do Chihuahua, expressa pela entonação única de Alazraq, ressoou com o público e transformou um simples mascote de fast food em um fenômeno cultural. Esse personagem não apenas vendia tacos, ele mostrava como a publicidade pode moldar e influenciar a cultura popular, provando que uma voz inteligente e um personagem divertido podem deixar uma impressão duradoura. Ao longo dos anos, o Chihuahua do Taco Bell marcou a infância de muitas pessoas e gerou inúmeras conversas sobre comida e desejos. Mesmo hoje, sua frase eterna pode provocar sorrisos e nostalgia. Então, como esse pequeno Chihuahua animado deixou uma marca tão grande em nossos corações e mentes? Por que Amano Hashidachi encanta os visitantes? Este lugar incrível no Japão é famoso por sua deslumbrante paisagem costeira, onde uma estreita faixa de terra é adornada com pinheiros verdes. Essa beleza natural conecta o brilhante mar do Japão à tranquila baía de Aso, criando um contraste vibrante que chama a atenção. Frequentemente chamado de Caminho Celestial, Amano Hashidachi não é apenas um cartão postal bonito, é um lugar rico em maravilhas naturais e significado cultural. Na verdade, é considerado uma das 3 vistas panorâmicas mais impressionantes do país, ao lado do Monte Fuji e da Baía de Matsushima. Os visitantes vêm aqui para apreciar as paisagens magníficas, seja em uma caminhada até o mirante ou em um passeio de barco que exibe essa paisagem única. Portanto, se você é um aventureiro ou um amante da natureza, Amano Hashidachi tem algo especial para você. Prepare-se para se surpreender com o céu vermelho da Indonésia. Em 2019, a Indonésia enfrentou um grande incêndio florestal, que deixou uma cena impressionante, mas assustadora, um céu vermelho brilhante. As chamas consumiram vastas áreas, transformando o horizonte em uma tela incomum de tons flamejantes, despertando admiração e preocupação nos espectadores. Essa visão impressionante não foi apenas uma manifestação artística, destacou as sérias consequências ecológicas de tais desastres. À medida que subia, a fumaça levava consigo uma mistura de poluentes nocivos, que pioravam a qualidade do ar, afetavam a vida selvagem e as comunidades locais. O céu vermelho se tornou um lembrete vívido do frágil equilíbrio da natureza e do impacto destrutivo dos incêndios humanos em nosso planeta. Ecossistemas locais foram devastados e muitas criaturas perderam seus lares. Esse incidente gerou discussões sobre a gestão florestal e a urgente necessidade de práticas sustentáveis. Como podemos trabalhar juntos para evitar tais catástrofes no futuro? Você já se perguntou por que há tantos tornados no Reino Unido? Acredite ou não, o Reino Unido tem mais tornados por milha quadrada do que qualquer outro país no mundo. Isso pode parecer surpreendente, considerando o tamanho relativamente pequeno do país. A maioria das pessoas associa tornados às vastas planícies do Zewa, especialmente a região conhecida como Tornado Alley. No entanto, no Reino Unido, ocorrem cerca de 30 a 50 tornados por ano, embora eles sejam geralmente mais fracos do que os americanos. A razão está nas condições climáticas únicas. O ar quente e úmido do Oceano Atlântico frequentemente encontra o ar mais frio das regiões polares.
Isso cria condições atmosféricas instáveis, que podem levar à formação de tornados. Além disso, a paisagem variada do Reino Unido, com colinas e vales, pode ajudar a criar turbulência, tornando-o um lugar ideal para esses fenômenos. Não é surpreendente que o Reino Unido se destaque em algo tão inesperado? É verdade que temos 52 ossos nas pernas? Surpreendentemente, sim. O corpo de um adulto possui 206 ossos, e 52 deles estão nas nossas pernas. Esse fato interessante destaca a complexidade das nossas pernas. Elas não apenas nos sustentam, mas também controlam nossos movimentos ao andar, correr ou pular. Os ossos das nossas pernas incluem os tarsos, metatarsos e falanges, que trabalham juntos para criar uma estrutura flexível e resistente. Cada perna tem 7 ossos tarsais, 5 metatarsais e 14 falanges. É uma verdadeira maravilha da engenharia. A estrutura das nossas pernas também ajuda a absorver impactos e distribuir o peso de forma equilibrada, o que é essencial para manter o equilíbrio e prevenir lesões. Então, da próxima vez que você der um passo, lembre-se de que há muitos pequenos ossos que permitem que você se mova com graça e estabilidade. Não é incrível tudo o que nossas pernas fazem por nós? Um fato interessante sobre leopardos e suas manchas. A expressão de que leopardos nunca mudam suas manchas pode parecer verdadeira, mas é um equívoco comum. Desde o nascimento, esses magníficos grandes felinos têm pelagem, principalmente coberta por manchas claras, conhecidas como rosetas. Com o tempo, esses padrões se desenvolvem, tornando-se mais complexos e intricados. Essas mudanças ocorrem à medida que os leopardos crescem e se adaptam ao ambiente, o que pode influenciar sua coloração e o padrão das manchas. Curiosamente, as manchas também ajudam na camuflagem em seu habitat natural, facilitando a caça e a fuga de predadores. Portanto, embora a frase sugira que algumas coisas nunca mudam, os leopardos nos mostram que crescimento e transformação fazem parte de sua beleza. Não é fascinante pensar que até mesmo os ditados mais conhecidos podem estar imprecisos? Você pode se surpreender com o que são os tomates. Você sabia que os tomates não são originários da Itália? Eles chegaram no século XVI, trazidos da América. No começo, os italianos duvidavam dessa fruta vibrante, achando que poderia ser venenosa. Mas quando perceberam o quão saborosa ela é, se apaixonaram. E agora os tomates são um ingrediente-chave em muitos pratos italianos favoritos, como molho para massa e bruschetta. Da mesma forma, a batata, que hoje está intimamente ligada à culinária irlandesa, foi introduzida na Irlanda mais ou menos na mesma época. Vinda dos Andes na América do Sul, esse tubérculo rapidamente se tornou essencial na cozinha irlandesa, inspirando pratos substanciais, como colcannon e torta de pastor. A introdução desses dois alimentos mudou o cenário culinário da Itália e da Irlanda, provando que às vezes algo estrangeiro pode se tornar um alimento querido. Não é incrível como esses alimentos mudaram a dieta das pessoas nesses países? Você sabia que os astronautas preferem comida apimentada no espaço? Quando os astronautas viajam pelo vasto espaço, seus corpos passam por mudanças inesperadas. O paladar fica menos aguçado. Isso acontece por causa de fatores como mudanças nos fluidos do corpo e o ambiente único dentro da nave espacial. Como resultado, muitos astronautas percebem que seus pratos favoritos perdem sabor. Para compensar essa falta de gosto, eles frequentemente escolhem opções mais picantes e intensas. Ingredientes como molhos apimentados e temperos fortes se tornam populares, permitindo que os astronautas desfrutem da comida enquanto flutuam entre as estrelas. Experimentos com preferências de sabor também ajudaram os pesquisadores a entender melhor como nossos receptores de gosto reagem a diferentes condições. Então, da próxima vez que você saborear um prato delicioso, lembre-se de que no espaço, os astronautas provavelmente desejam algo mais picante. Essa busca por um sabor mais intenso destaca as maneiras incríveis como nossos corpos se adaptam a condições extremas, mesmo além do nosso planeta. Descubra o dragão azul, conhecido cientificamente como Glaucus atlanticus. Este incrível ser não é apenas uma linda criatura marinha, nadando graciosamente de costas. O dragão azul tem uma habilidade impressionante de sobreviver em seu ambiente marinho. É um pequeno molusco, geralmente medindo apenas alguns centímetros, mas não se deixe enganar pelo seu tamanho. Este encantador organismo é um predador feroz, alimentando-se de águas vivas e outros pequenos animais marinhos. Sua estratégia? Usar suas cores vibrantes para atrair a presa enquanto flutua na superfície.
Ao comer águas-vivas, os dragões azuis podem até manter as células urticantes em seus corpos, usando-as como um mecanismo de defesa contra predadores. Esses animais incríveis são um testemunho das maravilhas da evolução, mostrando como até os menores seres podem ser extraordinários em suas adaptações. A natureza não é cheia de surpresas? O povo Chaga, um grupo étnico da Tanzânia, domina a técnica de cultivo em terraços nas encostas verdes do Monte Kilimanjaro. Esse método não só evita a erosão do solo, mas também aproveita os nutrientes ricos e o clima diversificado da montanha. Ao cortar cuidadosamente áreas planas em encostas íngremes, eles cultivam diversas culturas, como bananas, feijões e milho, garantindo a segurança alimentar para suas comunidades. Mas a cultura Chaga vai além da agricultura. Eles também são conhecidos por suas ricas tradições. Danças vibrantes e cerimônias culturais coloridas os conectam com seus ancestrais e refletem um profundo respeito pela natureza. Curiosamente, os Chagas são famosos por seu café, cultivando alguns dos melhores grãos em grandes altitudes. Essa combinação única de agricultura e tradições demonstra uma bela relação com a terra, da qual muitos podem aprender. Celebre o Dia da Língua Klingon em 9 de abril. Esta festa única é dedicada a uma língua fictícia, criada para a raça Klingon na famosa série Star Trek. A língua Klingon, desenvolvida pelo linguista Mark Okrand, não é apenas um conjunto de palavras inventadas. Possui uma gramática complexa e um vocabulário que inspirou fãs dedicados em todo o mundo. É impressionante que essa língua artificial tenha desenvolvido uma comunidade ativa de falantes que a utilizam regularmente. Eles até traduziram obras literárias significativas, como Hamlet de Shakespeare, para o Klingon, provando que a língua ultrapassou sua essência fictícia. No dia 9 de abril, os fãs se reúnem para compartilhar seu amor pela cultura Klingon, através de eventos, quizzes e até aulas de língua. Portanto, se você é um fã ardoroso ou apenas curioso, é um ótimo momento para conhecer essa língua fascinante. Quem sabe, talvez ao final do dia, você já consiga falar Klingon. Você pode acreditar que de manhã você é mais alto. Estudos mostram que as pessoas realmente medem cerca de 1 centímetro a mais logo após acordar em comparação com a noite. Essa mudança surpreendente na altura acontece devido à compressão da coluna ao longo do dia. Quando você fica em pé ou sentado por muito tempo, a gravidade pressiona suas vértebras. Quando você se movimenta e carrega peso, os discos entre as vértebras se comprimem. No entanto, durante o sono, sua coluna pode se expandir. O líquido retorna aos discos intervertebrais, tornando-os mais elásticos e lhe dando um pouco mais de altura. Portanto, isso não é um mito. Seu corpo realmente diminui um pouco no final do dia. É uma parte normal da anatomia humana, mostrando como nossos corpos se adaptam às atividades diárias. Na próxima vez que você se esticar para pegar algo na prateleira de cima pela manhã, lembre-se de que você pode estar em sua altura máxima. Você sabia sobre os incríveis cães selvagens da Austrália? Os dingos, frequentemente chamados de cães selvagens da Austrália, têm uma história fascinante que remonta a mais de 4.000 anos. Acredita-se que esses cães inteligentes foram trazidos para a Austrália por navegadores que chegaram ao continente. Depois que os dingos se adaptaram ao ecossistema local, começaram a caçar pequenos animais nativos, o que levou à extinção de algumas espécies. Essa mudança drástica na cadeia alimentar destaca o quão importante e influente uma única espécie pode ser. Quando os colonizadores europeus chegaram, trouxeram ovelhas, o que chamou a atenção dos dingos. Em busca de presas fáceis, esses cães selvagens começaram a atacar o gado, causando grandes perdas para os fazendeiros. Para proteger suas ovelhas, as pessoas construíram uma cerca contra os dingos, impressionante com seus 5.600 quilômetros de extensão. Essa cerca é a mais longa do mundo e é uma incrível obra de engenharia destinada a proteger contra os dingos. A história dos dingos ilustra o delicado equilíbrio entre espécies e ecossistemas. O que você acha que são nossas responsabilidades para preservar esse equilíbrio? Descubra a incrível verdade sobre pêssegos e nectarinas. Você pode achar que essas frutas são muito diferentes, mas, na verdade, elas são quase idênticas em nível genético. Tanto os pêssegos quanto as nectarinas pertencem ao gênero Prunus e têm uma ampla variedade de sabores, além das mesmas condições de crescimento. A principal diferença está em um gene que determina a textura da casca. Os pêssegos têm a casca peluda, enquanto as nectarinas têm a casca lisa.
Essa variação genética única faz com que as nectarinas sejam frequentemente mais firmes e com um sabor mais intenso, devido ao maior teor de açúcar e acidez. Então, da próxima vez que você saborear um pêssego suculento ou uma nectarina doce, lembre-se de que essas frutas deliciosas diferem apenas por uma mutação genética. Não é fascinante como a natureza funciona de maneiras tão surpreendentes? O que realmente define as leis no Nepal? Neste lindo país localizado nos Himalaias, as vacas são consideradas sagradas e desempenham um papel importante na vida cultural e religiosa de muitas pessoas. Devido a esse respeito, matar uma vaca não é apenas inaceitável, é ilegal. A lei reflete a profunda conexão entre as pessoas e seu gado, especialmente entre os hindus, que veem as vacas como símbolos de riqueza, força e amor maternal. Como resultado, as autoridades impõem multas severas àqueles que causam dano a esses seres pacíficos. Essa proteção legal destaca como tradições e crenças moldam as normas sociais, influenciando tudo, desde práticas agrícolas até interações cotidianas. O respeito às vacas também desempenha um papel significativo na economia agrícola do Nepal, já que muitas famílias dependem delas para obter leite, trabalho e muito mais. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre leis relacionadas ao gado, lembre-se da posição única do Nepal em relação às vacas, uma fascinante combinação de cultura, respeito e legislação. Você sabia que a famosa série de filmes Velozes e Furiosos tem um nome diferente no Japão, que reflete seu estilo emocionante? No Japão, essa série, conhecida por suas corridas em alta velocidade e cenas cheias de ação, é chamada de Velocidade Selvagem. Curiosamente, alguns títulos das sequências no Japão revelam momentos importantes da trama, ao contrário das versões em inglês, que muitas vezes escondem detalhes para manter a atenção. Por exemplo, o título pode revelar o destino de personagens-chave ou reviravoltas significativas que o público nos países de língua inglesa só descobre durante o filme. Essa diferença destaca como as estratégias de marketing podem variar muito entre culturas, buscando atrair o público de maneiras que ressoam com eles. Portanto, se você gosta de ação e surpresas, vale a pena conferir os títulos japoneses antes de mergulhar nos filmes. A obesidade infantil é um problema sério nos Estados Unidos, e Michelle Obama percebeu isso quando era primeira-dama. Ela lançou a campanha Vamos Nos Mover, com o objetivo de inspirar as crianças a praticar atividades físicas e escolher alimentos mais saudáveis. Dentro dessa iniciativa, Michelle não apenas incentivou a atividade física, mas também ensinou as famílias sobre nutrição, destacando a importância de uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais e grãos integrais. A campanha organizou eventos nas comunidades, colaborou com escolas e implementou programas para melhorar o acesso a alimentos saudáveis. Ao enfrentar a obesidade infantil, Vamos Nos Mover buscou reduzir os riscos de doenças como diabetes e problemas cardíacos que podem afetar as crianças na vida adulta. Então, por que é importante lidar com esse problema? Porque crianças saudáveis representam um futuro brilhante, cheio de energia e oportunidades para uma melhor qualidade de vida. Você pode acreditar que Anna Bagenhold sobreviveu a essa queda gelada? Esta história incrível começa com Anna, uma apaixonada por esqui, que caiu em um riacho congelado e ficou submersa por mais de 1 hora. O frio extremo desacelerou seu metabolismo, a tal ponto que a temperatura de seu corpo caiu para impressionantes 13,7 graus Celsius, o que é o mais baixo já registrado. Nesse momento, ela estava clinicamente morta, o que gerou preocupações sobre sua vida. No entanto, graças à rápida ação dos socorristas e aos cuidados médicos modernos, Anna teve uma recuperação impressionante. Sua história notável não é apenas sobre sobrevivência, ela demonstra a resiliência do espírito humano e destaca a incrível capacidade do corpo de suportar condições extremas. Agora, Anna inspira muitos com sua história, lembrando-nos de que mesmo diante de dificuldades geladas, a esperança pode prevalecer. Você consegue imaginar como as formigas percebem as distâncias de forma diferente? O mundo de uma formiga é muito menor que o nosso, por isso ela vê as distâncias de um jeito único. Por exemplo, quando uma formiga percorre 1 quilômetro, para ela isso é como se fosse 200 quilômetros. Essa diferença acontece porque as formigas são minúsculas em comparação com os humanos. Por causa disso, a percepção que elas têm do espaço é bem diferente da nossa. Para uma formiga, um caminho longo pode parecer complicado, enquanto nós o vemos como uma caminhada curta.
Essa perspectiva incrível nos ajuda a entender como os seres vivos se adaptam ao seu ambiente. As formigas confiam em seus instintos e sentidos extraordinários para se orientar em terrenos difíceis, e sua maneira única de perceber distâncias é crucial para tarefas como encontrar comida ou voltar para suas colônias. Então, da próxima vez que você ver uma formiga, pense nas grandes dificuldades que ela enfrenta nesse pequeno mundo. Você consegue imaginar como a IA muda nosso dia a dia? A inteligência artificial, IA, realmente saiu das páginas da ficção científica e entrou na nossa realidade. Em áreas como saúde e finanças, a IA já não é apenas uma ideia. É uma ferramenta poderosa que transforma nossa forma de trabalhar e viver. Por exemplo, na saúde, sistemas de IA podem analisar dados médicos para diagnosticar mais rapidamente e com mais precisão, o que pode salvar vidas. Nas finanças, esses sistemas inteligentes ajudam a detectar fraudes, analisando grandes volumes de dados em busca de padrões incomuns. No entanto, essa evolução levanta questões éticas importantes. Estamos arriscando nossos empregos por causa das máquinas. Como isso afeta a criatividade humana? Ao adotar a IA, é fundamental refletir sobre esses desafios, reconhecendo ao mesmo tempo o incrível potencial que ela oferece para melhorar nossas vidas. E se eu disser que um chimpanzé é um artista famoso? Em 1964, o mundo da arte foi surpreendido por uma incrível série de pinturas feitas por um chimpanzé chamado Pierre Brassou. No início, os espectadores ficaram impressionados com as cores vibrantes e a profundidade emocional das obras expostas em uma galeria respeitável. Os críticos elogiavam o talento, e alguns até chamavam as obras de Brassau as melhores da exposição. No entanto, a surpresa foi que Pierre Brassau não era um humano, mas um inteligente chimpanzé. Essa reviravolta surpreendente gerou tanto admiração quanto debates sobre a natureza da criatividade e da expressão artística. Importava que Brassau fosse um chimpanzé? Muitos afirmavam que o apelo das pinturas ofuscava a identidade de seu criador. Este caso fascinante questiona nossa compreensão da arte e levanta questões. Qualquer um, independentemente de sua origem, pode ser considerado um artista? O narguilé é realmente mais seguro que os cigarros? Ao contrário do que muitos pensam, fumar narguilé não é uma atividade inofensiva. Pesquisas mostram que apenas uma sessão de narguilé pode expor os usuários a mais substâncias nocivas do que um maço inteiro de cigarros. Ao fumar narguilé, as pessoas inalam a fumaça do tabaco, misturada com melaço aromatizado e carvão. Essa combinação pode gerar altos níveis de produtos químicos tóxicos, incluindo monóxido de carbono, metais pesados e substâncias cancerígenas. Embora os sabores frutados possam dar a impressão de serem menos perigosos, os fumantes de narguilé, na verdade, inalam tragadas mais profundas, o que pode acarretar sérios riscos à saúde. Muitos acreditam que, como a fumaça passa pela água, ela é mais limpa. No entanto, estudos mostram que a água filtra muito pouco dessas substâncias nocivas. Portanto, se você está pensando em experimentar o narguilé por causa da atmosfera social, lembre-se, pode não ser tão seguro quanto parece. Você sabia que o álcool pode prejudicar seu cérebro? O consumo de álcool desacelera o sistema nervoso central, afetando nossa capacidade de pensar e realizar tarefas diárias. Quando as pessoas bebem, isso pode piorar a memória, a coordenação e até a capacidade de tomar decisões. Imagine tentar se concentrar em uma conversa, mas seus pensamentos parecem confusos ou embaralhados. Isso acontece porque o álcool interfere na comunicação entre as células do cérebro. E tem mais. O uso crônico de álcool pode levar à redução do volume do cérebro em áreas importantes para o pensamento. Isso significa que, após muitos anos de consumo excessivo, as pessoas podem enfrentar sérias consequências, incluindo um maior risco de perda de memória, demência e outros distúrbios neurológicos. Nossos cérebros são muito valiosos, por isso é importante entender as consequências a longo prazo que o álcool pode ter. A moderação é fundamental, e estar ciente dos seus hábitos de consumo pode ajudar a proteger a saúde do seu cérebro. Afinal, manter a clareza mental é essencial para uma vida plena, não é mesmo? Como podemos tomar decisões mais conscientes sobre o álcool? Os tijolos Lego realmente conseguem suportar concreto? Você pode se surpreender ao saber que esses blocos coloridos são feitos de um material chamado acrilonitrila-butadieno-estireno, que lhes confere uma resistência incrível. Na verdade, um único tijolo Lego pode suportar o peso impressionante de 375 mil outros tijolos antes de quebrar.
Isso significa que uma pilha de tijolos Lego pode aguentar o peso de vários carros sem se desmanchar. O segredo está nas propriedades químicas do material, que criam uma estrutura forte e durável. Embora você possa ver o Lego apenas como um brinquedo divertido para crianças, sua notável resistência mostra como um design inteligente e materiais podem resultar em coisas surpreendentes. Então, da próxima vez que você estiver construindo uma obra-prima com Lego, lembre-se de que você não está apenas brincando. Você está lidando com um tipo de plástico que é tão resistente quanto materiais de construção tradicionais.